Você lembra que eu fiz um vídeo há um tempo atrás a respeito de zona de conforto? E também um outro falando uma parte lá para não desistir dos seus sonhos? Pois é, hoje eu estou voltando aqui para falar com vocês rapidamente a respeito disso aí, de uma forma um pouquinho mais ampliada, um pouquinho mais, assim como eu diria, mais explanada, né? Por que eu vim falar isso hoje? Justamente que nós estamos no último vídeo de 2016 e vamos ver o que 2017 nos reserva, porque até agora nós estamos com muitas especulações, que coisas boas vão acontecer, coisas ruins, aquela coisa toda e tal, devido ao cenário político que ocorreu no Brasil, de tudo que aconteceu na política, na música, em tudo que você pode imaginar. Eu citei, por exemplo, a política porque foi o que mais deu noticiário esse ano. Então, isso aí também envolve um pouco a nossa zona de conforto. Por que eu digo isso? Pense você comigo uma coisa. Nós estamos vivendo num país chamado Brasil, que foi descoberto em 1500, ou seja, o país já tem 516 anos. Agora, em 22 de abril de 2017, vai completar 517 anos de existência. Que ele existe, que foi descoberto, que foi colonizado e tudo bonitinho. Não vamos falar em proclamação de república, 1889, e muito menos independência do Brasil, 1822. Não vamos falar dessas duas datas. Vamos falar do primeiro dia que o primeiro português botou o pé aqui e descobriu a terra e foi dando o nome, até chegar o nome do Brasil. Antes era Ilha de Veracruz, depois Terra de Veracruz, Veracruz, até virar Brasil por causa da madeira pau-brasil. Até aí, nenhuma novidade. Só que vamos pensar o seguinte, quanto a essa zona de conforto. Vamos pensar assim, ó, por que nós temos o país que nós temos, o Brasil? Por quê? Eu deixei esses 3, 4 segundos de pausa, assim, de silêncio, para você também pensar. Nós temos um país que tem tudo para crescer, tem tudo para ir para frente, tem todas as capacidades possíveis e imagináveis e até as inimagináveis, porque quando a gente pensa que nós estamos num país que tudo pode ter sido feito, a gente descobre mais alguma coisa nova que inventaram, que descobriram, que resolveram, uma solução, às vezes uma ideia que ninguém teve, e simplesmente a pessoa pegou e fez o seguinte, é isso aqui. E aí mostra isso para o grande público. Aí vai ter os céticos, vai ter os entusiastas, vai ter os negativistas, vai ter os positivistas, vai ter aqueles caras que só conjecturam e não resolvem nada, eles não são nem negativistas nem positivistas, são conjecturadores. Eles ficam, se é isso, mas se é aquilo, mas se não, sabe? Ele não põe um empecilho, mas ele também não dá a solução. Esse é o grande problema do brasileiro. O brasileiro não consegue sair de cima do muro. Ele tem medo de apostar na novidade. Ele tem medo de fazer a coisa com risco calculado. Vocês vão achar chato eu falar isso, mas assim, eu me baseio muito no povo americano. Aí você vai dizer assim, não, mas eles não podem ser comparados a nós. Podem. Podem porque é o seguinte, primeiro, as duas Américas, a América do Norte e a do Sul, assim como a América Central, todas as três foram colonizadas de fora. O povo que existia aqui, os índios, esses viviam aqui. Se ninguém tivesse colonizado isso aqui, ia ficar como igual a ilhas que existem no mundo, que até hoje tem povos indígenas, aborígenes, que não têm contato nenhum com a civilização. Eles não sabem nada, eles não estão na nossa evolução de ter televisão, ter rádio, de ter carro, computador, internet, uma série de coisas. Eles não têm isso. Como é que um povo aborígene vai chegar a esse ponto se não foi mostrado isso para eles? Não. Então, o Brasil teria sido assim, a América Central e a América do Norte também teria sido assim, se lá não tivessem sido colonizados por ingleses e holandeses, no meio os espanhóis, que tentaram tomar conta também daqui, que rivalizaram com os portugueses, no fim os portugueses ficaram com todo o território que hoje é o Brasil, e em volta ficou as pessoas que vieram da Espanha, que conseguiram colonizar os outros países que estão aqui em volta do Brasil, que você sabe, todos falam em espanhol, com exceção lá de cima, que temos uma Guiana inglesa, que é um respingo dos ingleses, tá? A Guiana francesa, que é outro respingo, tá? E o Suriname, que, se não me engano, o Suriname é holandês, eu posso estar errado, mas você pode ver, só tem 3 países na América Latina, na América do Sul, melhor dizendo, tá? Que não falam espanhol ou português.
que é o Suriname, Guiana Francesa e a Inglesa. E gostaria de um dia poder ir na Guiana Francesa, na Inglesa e no Suriname, conhecer esses países, porque eu vi alguma coisa no mapa e gostei muito. Mas são, por enquanto, só sonhos. Vivo no Brasil e eu vou levando conforme dá. Voltando à zona de conforto, realização de sonhos e tudo, o que eu estou querendo falar aqui hoje? É a respeito de nós mudarmos nossa visão de vida. Eu vou dar um exemplo. Pega uma pessoa que começou a viver a sua vida, nasceu, logicamente, estudou, pai e mãe, chegou num ponto que pai e mãe não orientaram ele muito bem. Ele não criou confusão, não fez nada, às vezes encheu o saco ali, criou alguma confusão, mas uma coisinha pequenininha, que dizia, isso aí passa. Não se envolveu com polícia, não fez nada. Não fez nada, não tá fichado, nunca brigou com ninguém, nunca discutiu, ou brigou, mas foi briguinha besta, coisinha pouca, que não envolvia a polícia nem nada. Passou. Agora vamos pegar essa pessoa, passados, sei lá, 10, 15, 20 anos depois dessa primeira etapa da vida dela, que ela estudava, fazia, acontecia, trabalhou um pouco, chegou num momento que essa pessoa está trabalhando hoje em dia. Está trabalhando. Só que essa pessoa não casou, vive com a família ainda com pai e mãe, e ele está levando. Duas possibilidades. Vamos à primeira, que é a mais assim, digamos, que eu vi muito na vida. A pessoa pegou e simplesmente se acomodou, zona de conforto. Os sonhos, ela só sonha, mas não bota em prática, ela não corre atrás para mudar o cotidiano dela. Tá? O que ela faz? Ela pega e simplesmente vai levando, vai tocando a vida, vai fazendo, vai indo do jeito que é. É daquele jeito, vai aceitando, é assim e tal. Tudo bem. Ela bate 40 anos, 50 anos, 60 anos. Eu conheço um caso de um cara que está com 60, beirando 60, sei lá quanto. Não me lembro mais o nome, para minha sorte, eu só lembro da história, mas não lembro mais de nome. Não. E o cara tinha lá a empresa dele, vivia na casa dos pais, foi o último dos filhos a sair e não saiu. Ainda conseguiu até alugar do lado da casa uma salinha para poder seguir trabalhando, para não ter que ir muito longe. O problema é dele. Esse é o primeiro caso. Já expus a minha opinião, mas é o primeiro caso. O cara tá indo, vai esperar a herdade dos pais para tocar a vida. Não casou, tá enrolado com uma pessoa lá, com uma mulher, a criança tá no meio envolvida, sabe-se lá se essa criança tem consciência do que está acontecendo. E até um dia comentando com ele, ele disse, eu sei, é rolo teu. E ele entendeu como disse, ele sabe. Eu sei até alguma altura, não sei tudo e nem quero saber também, né? O problema é dele. Não sou eu que estou pagando de pai, sendo que não se sabe se é dele ou não. Não sei qual é a história, não quero nem saber. Bom, esse é um caso. E um exemplo, né, que norteia e dá as tintas para outras histórias na vida. Segundo caso, vamos pegar uma pessoa que caiu no mesmo caminho, só que chegou no meio daquela bifurcação de vida, sabe? Aonde essa pessoa pegou e simplesmente chegou à conclusão assim, vamos voltar antes. Não tem 60, nem 50 e nem 40. Está na base dos 30 e alguma coisa. E essa pessoa percebeu que faz, sei lá, 10 anos, 5 anos, que a vida dela estagnou. Ela percebeu. E ela percebeu e começou a pensar assim, eu quero mudar de vida, já estou com planos, com ideias e tudo, só que está ficando cada vez mais difícil, mais chato, mais complicado de viver a vida que eu vivo. Não é só viver a vida do trabalho dela, mas o lugar onde ela vive, onde as pessoas aprontam, sacaneiam, ou se não aprontam, não sacaneiam, nada funciona, nada anda, nada evolui. Sei lá, sabe? Porque às vezes por nada as pessoas cismam, enchem o saco, criam confusão, que eu acho um absurdo, mas tudo bem. Agora vamos pensar no seguinte, essa pessoa, voltando a essa pessoa, melhor dizendo, ela se cansou. Ela chegou a um ponto que ela disse assim, olha, não dá mais. É muito legal viver na casa dos pais, é muito bacana, só que tem um detalhe. Ninguém me enche o saco, ninguém me cobra nada, ninguém me faz... Só que tem um detalhe. E o meu futuro, como é que vai ser? Essa é a pergunta que fica no ar. Como é que vai ser o futuro? É isso que eu queria entender. O futuro, e ao mesmo tempo eu gostaria de entender também como que essa pessoa vai evoluir. O que ela espera para quando ela ficar velha? Eu nem falo velha
no sentido assim, tá difamando os velhos. Não. Nós temos que entender que um dia nós vamos ficar de cabelo branco, nossa condição física pode cair, a gente pode não fazer mais nada na vida e ter perdido um tempo valioso e precioso de não ter trabalhado, tocado a vida, vivido mais, ter dado mais risadas. Tudo isso conta na nossa vida. O fato de você rir bastante não significa que você é um abobado, que você é uma pessoa fútil. Mas se você souber encaixar esses risos demasiados, entre aspas, com certo controle, mas se você rir bastante ao longo da vida de forma organizada, ou seja, espalhado uniformemente, vai mostrar que você está no primeiro caminho para a felicidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto fundamental, como conviver em sociedade, em família também, mas vamos botar um modo geral. Como viver em sociedade, como viver bem em sociedade, a ponto de você obter um êxito tão grande, de você conseguir cativar os amigos, pode não ser muitos, mas os que você tem, pelo menos lhe dão alegria, lhe dão motivos para ir visitar, para uma série de coisas, né? Você pode visitá-los a qualquer hora, marcar um dia lá, vai um dia num, vai um dia no outro. Como é que é isso? As pessoas ultimamente estão muito egoístas. Elas estão fechadinhas demais no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, no seu Twitter, até no Tinder, ou então no Snapchat, em qualquer outra rede social que eu não lembro agora. São tantas coisas que inventam todos os dias que é difícil de uma pessoa de 38 anos de idade acompanhar. Imagina uma pessoa de 60, 70 anos que está pegando agora isso. Eu e outras pessoas que estão aí do outro lado da tela, que têm a minha idade, um pouco menos, estão pegando mais cedo. Mas pensa um pouquinho, vocês já pararam para pensar uma coisa? Antes de ter Facebook, você já teve Orkut, lembra? Você pegou a finaleira do Orkut, lembra? Pois é. Hoje nós estamos com o Facebook. E amanhã, o que será que nós vamos ter como rede social para começar tudo de novo, para reaprender tudo de novo? Eu não sou contra a gente aprender coisas novas. Pelo contrário, eu sou até a favor. Só que tem certas coisas que poderiam ser as mesmas. E outras que nem precisariam existir. Eu sou um pouco contra, antes eu era mais, mas eu sou ainda um pouco contra existir rede social. Eu só não sou tão contra hoje porque eu consegui achar alguma utilidade para a rede social. Tá? A única utilidade da rede social que eu encontrei hoje foi a possibilidade de falar com pessoas que estão fora do país de uma forma mais rápida e dinâmica. O WhatsApp também abriu portas. Eu comecei a achar uma utilidade mais acertada para isso. Pessoas que eu não vejo há muito tempo, que são amigos de confiança. Tem amigos que eu conheço só pela internet há mais de 10 anos e fui reencontrar esse ano. Foi um ano interessante 2016 para mim. E eu vejo isso com positividade porque 2017 eu espero que seja melhor. Porque em 2017 eu não quero que a zona de conforto continue. E também não quero que os meus sonhos fiquem eternamente nos meus sonhos. Ir embora do país é um sonho que eu tenho, que eu estou acalentando desde 2008. Eu tinha 30 anos quando me surgiu essa ideia pela primeira vez na vida. Sempre tive curiosidade de Estados Unidos, mas nunca pensei em morar lá. Eu tinha curiosidade de ver como é que era Estados Unidos, porque eu via muita coisa no filme. Você também deve ter visto muita coisa no filme, que ficou assim, é diferente do Brasil, tal coisa nos Estados Unidos e tal. Realmente, é verdade. É bem diferente. As leis são mais severas, as pessoas são mais sérias, são mais exigentes, que eu acho muito bom. E vou lhe dizer uma coisa, não é vergonha você ir morar num outro país e você levar uma puxada de orelha. Vergonha é você eternamente ter uma puxada de orelha, todos os dias. Se você levar uma que outra de vez em quando, beleza, é bom. Você está aprendendo com alguém que está lhe dando um toque, não é assim. Você que está morando nos Estados Unidos aí, por exemplo, que pode estar me vendo aí nos Estados Unidos ou em qualquer país, você é brasileiro, ou até um português que entenda português, ou você, não interessa onde você está, se você aprendeu português, está me entendendo, parabéns. Você aprendeu uma das línguas mais difíceis do mundo, no meu ponto de vista, que é o português. E eu sou nativo.
brasileiro, tá? E eu aprendi a falar português. Acho uma língua difícil. Eu vou dar um exemplo só e você vai pensar. Você que é americano e inglês vai entender melhor ainda. No Brasil, na língua portuguesa, melhor dizendo, existe uma regra do porquê. Existem 4 porquês. Um porquê separado, sem acento, outro separado com acento e 2 juntos, com e sem acento. Somando 4 porquês. Eu tenho 38 anos de idade, aprendi o básico para não passar vergonha e outras regras, mas essa é uma regra que até hoje eu não consigo separar. Eu não consigo aprender. É mais fácil eu ter um programa de edição de texto, tá? Que venha com isso já gravado lá dentro e que eu escreva o porquê errado e ela coloca o porquê certo. Mas vou lhe dizer uma coisa, poucas pessoas aprendem isso. Agora o americano e o inglês vai me entender. Se você é americano e inglês ou é de algum país que foi colonizado pelos ingleses e que fala português, que fala inglês, perdão, você vai entender agora a outra parte do porquê. Eu sei falar pouco inglês. Só o suficiente para entender alguma notícia, alguma coisa, ou falar com alguém, responder alguma coisa. Eu não passo aperto. Só que uma coisa que eu adorei quando eu aprendi o inglês a primeira vez, depois vendo de novo esse inglês e pegando mais coisas, sabe o que foi? Uma regra que me chamou a atenção. Lá no inglês, o porquê é diferente. Lá eles até têm 2 ou 3, sei lá quantos modos de porquê. Eu vi só 2 por enquanto. Mas eu consegui aprender fácil, quando um porquê vai numa e quando é que um porquê vai noutra. Por que eu acho que a língua portuguesa ela é um pouquinho atrasada por um lado e ela é complexa ao mesmo tempo? Aí está uma das provas. A língua inglesa, o inglês falado na Inglaterra ou nos Estados Unidos tem pouca diferença, que é só o sotaque. E o americano, ele abrevia muito. Só que tem uma coisa muito interessante. A língua deles é mais direta, mais objetiva. Todo mundo se entende. Todo mundo se acerta. E se eu aprender o inglês para falar nos Estados Unidos, eu vou chegar na Inglaterra entendendo melhor ainda, porque o inglês fala tudo inteirinho, tudo completinho. Ele não abrevia tanto como o americano. Primeira coisa. Segunda coisa. É uma língua que, não sei porquê, eu acho que também tem a ver com a coisa cultural, mas é uma língua que as crianças, quando começam a falar quando pequenas, elas pegam para valer. É difícil encontrar algum americano, até hoje eu não vi, alguma criança americana falando inglês errado como uma criança brasileira fala. Porque pai e mãe, no Brasil, faz aquela coisa assim de fazer aquela linguagem de bebê, e quando a criança está com 3, 4 anos, ainda estão falando aquilo, é daquele jeito, e a criança está falando tudo errado. Eu vejo o Brasil como uma potência para crescer. Só que quem está sendo o próprio inimigo do brasileiro é o brasileiro. O próprio brasileiro é seu inimigo. E o brasileiro não parou para pensar nisso. Por enquanto, pessoal, está sendo mais fácil para mim pensar em ir embora para outro país, porque é mais fácil mudar de país do que tentar mudar o meu país. Por incrível que pareça. Os problemas vão ficar aqui. Por que eu digo isso? Porque no meu caso, como muita gente que não gosta e que reclama do Brasil, o problema está na convivência e nas leis. Entendeu? As leis complicam. As leis aqui são muito arcaicas, são leis furadas, são leis que privilegiam pessoas que não deveriam ser privilegiadas, e as que realmente pagam imposto, as que correm atrás, as que trabalham, as que fazem o bem pelo país, respondem por coisas que não têm que responder. Por exemplo, nos Estados Unidos, se uma pessoa invade a tua casa, isso eu já falei num vídeo, vou repetir mais uma vez. Se uma pessoa invade a sua casa e você tem uma arma e você mata essa pessoa, você pode até ir para o tribunal dar esclarecimentos, explicações e tudo, mas você não fica fichado. Você defendeu a sua honra. Eu acho que nem chega a processo. Fica só no âmbito da polícia local. A polícia local recebe a denúncia, vai até a casa da pessoa, faz a investigação, tudo bonitinho, colhe depoimento, tá? E a pessoa não pode ser criminalizada
Porque nos Estados Unidos a arma é legalizada para o cidadão comum. O cidadão comum pode ter arma, assim como um carro. Basta prestar exames. É a coisa mais simples do mundo. Só que no Brasil não existe isso. Você fica refém da bandidagem. Essa é uma das coisas que me faz ir embora do país. Eu não ter a liberdade de andar na rua com um telefone, um smartphone, por exemplo. Eu não posso atender, eu não posso ter telefone comum, tem que ter aqueles telefonezinhos comuns, aqueles bem simplesinho, ordinário. E arriscando o cara me levar e não querer saber, ele quer levar, e já vi casos que é porque ele levou, só de sacanagem levou, jogou no chão e quebrou, estragou o aparelho da pessoa, só de maldade. Tomou o dinheiro que tinha, ou não tomou nada, ainda xingou, falou um monte de absurdo para a pessoa e foi embora. Como é que eu vou viver num país desses? É uma crítica? É uma crítica. Por quê? Porque eu vivo num país onde o meu direito não vale. Onde as pessoas podem fazer o que bem entendem e ninguém fala nada. Agora mesmo as eleições para prefeito. Teve várias candidaturas que foram impugnadas. O prefeito até foragido, que quando voltou para o país, foi pego, foi preso, ficou 1, 2 dias, pagou fiança, está respondendo em liberdade, vai poder assumir a prefeitura. E aí? Que raio de país é esse? Se o cara tem denúncias, prisão preventiva de 30 dias. Pega o ladrãozinho de galinha para te ver, ele fica 30 dias, o assassinozinho de rua 30 dias, dependendo da situação. Dependendo da repercussão do caso, eu não gosto dessa palavra, mas vamos lá, dependendo da grandiosidade do caso na mídia, ele fica 30 dias. Então assim, pessoal, a zona de conforto, ela é boa até o primeiro momento que você consegue passar uma etapa que você queria, você conquistou uma coisa, você estava suando, correndo, aí você usa essa zona de conforto só naquele primeiro momento para descansar. Descansar, esfriar a mente, 1, 2, 3 meses, 1 ano talvez, dependendo da velocidade com que o seu trabalho funciona. Aí você já tem que começar, descansou? Ah, tá, beleza, era isso que eu queria conquistar? Tá, agora vamos para o seguinte, vamos para a nova etapa. Existe sempre uma nova etapa na nossa vida, a gente tem que pensar assim. A gente tem que pensar assim. Existem etapas novas. Por mais que você diga, ah, mas eu já estou com 40 anos, já estou bem e tal. Pense em novos desafios, não se acomode nunca. A acomodação é como água batendo na rocha. Um dia a rocha vai desgastar e ela vai soltar dali e vai rolar para o mar. A acomodação é a arrebentação do mar na rocha. Sabe aquela coisa de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Exatamente. Se aplica. Porque eu já vi muitos casos que a pessoa se acomodou, ele tinha tudo e perdeu tudo. Eu tenho um exemplo que eu fiquei sabendo de uma empresa onde eu trabalhei. O cara, sei lá, tinha acho que 10 anos, sei lá quanto tempo a empresa. Fui saber há pouco tempo, eu trabalhei nela há mais de 7 anos atrás. Fui saber esses dias, 6 meses atrás aí, eu fiquei sabendo que a empresa do cara fechou. E como eu conhecia a índole do camarada, eu já sabia o porquê que ele tinha fechado a empresa. Fechou, estava trabalhando como é que se diz, fazendo favor numa emissora de televisão. Quando o cara me contou aquilo, eu disse, eu não desejo mal de ninguém. Só que diante das circunstâncias, dos fatos, é o que vai acontecer na vida das pessoas se elas se acomodarem. Isso é um exemplo de zona de conforto. Você pode achar assim que é bobagem, que é idiotice. Não, não é. Uma coisa é você falir 1, 2 vezes, porque você foi, tentou, fez, errou, mas você estava ativamente fazendo, você tinha vontade de crescer. Você errou, você falhou, você se levanta que nem uma criança pequena que cai no chão e começa tudo de novo. Por quê? Porque é assim que a vida funciona. A gente não vai se jogar nas cordas, na lona, na rede, onde for, no primeiro momento que der um problema na sua vida. Você faliu. Faliu. Isso é motivo para você pegar e se revoltar contra o mundo? Não. Vamos pensar agora que 2017 é uma chance que a gente tem de colocar tudo em dia. Vamos pensar em crescer,
Vamos pensar em ir para frente, vamos parar de pensar em sacanear os outros, em destruir o que é dos outros, ou então invejar os outros. Vamos nos concentrar em fazer a nossa vida, em tocar a nossa vida para frente. Vamos nos preocupar em nós sermos produtivos. Vamos pensar em até tentar consertar esse país chamado Brasil. Eu sei que esse vídeo, não sei até onde ele pode ir, não sei quem pode ver, não sei quem pode se motivar com o meu vídeo. Eu falo nesse tom de voz assim simples, normal, sem gritar, sem berrar, porque eu não preciso. Eu não preciso berrar para que me ouçam. O grande exemplo foi a existência do YouTube. Hoje eu pego uma câmera, eu gravo um vídeo, trago aqui para o YouTube, ou para qualquer outra empresa que poste vídeo na rede social, na rede mundial de computadores, na internet. Eu coloco esse vídeo e quem quer, vê. Quem não quer, não vê. É simples. É uma questão de bom senso. Só que eu falo isso, eu digo tudo isso que eu falei e coloco este vídeo no YouTube com esperança, ou qualquer outra rede, não sei se esse vídeo depois vai estar em outro lugar, mas eu falo com esperança de que isso sirva não só para o Brasil, mas para todas as partes do mundo, para todas as nações, todos os países, todas as pessoas que estão buscando uma coisa chamada paz, uma palavra com 3 letrinhas. A paz que eu quero, a paz que eu quero para todo mundo, não é só a paz de espírito, mas a paz social, que as pessoas parem para pensar um pouquinho, por que eu vou querer botar a minha ideologia à frente de todo mundo, se todo mundo vai pensar do mesmo jeito, mesmo que mude o nome. Por exemplo, eu acredito em Deus, não frequento igrejas, não gosto de frequentar igrejas, mas não é por isso que eu vou vir aqui ficar pichando as pessoas que frequentam igrejas. Eu posso até escrever de vez em quando, mas tu ainda vai cair nessa? Como quem diz, estou te avisando, cara, isso aí não é bom. Mas jamais vou ficar dizendo assim, o teu pastor é isso, a tua religião é aquilo. Nunca, nunca, jamais. Não tem porquê. Não vejo sentido fazer isso com a religião dos outros. Eu respeito outras religiões que eu nunca frequentei, que eu nunca vi na minha vida. Respeito todos os rituais. Só que eu vou dizer uma coisa, eu não gosto de frequentar isso, não gosto de ver, não gosto de saber. Eu gosto de acreditar em Deus. Eu posso até pegar, por exemplo, conversar, ter amizade com alguém de outra religião. Vamos pegar aqueles povos árabes e tal, né? Que eles não falam em Deus, eles chamam de Alá. Eu digo, bom, se Alá for uma pessoa que faz você parar para pensar que a vida não é de qualquer jeito, que faz você ter prudência, então é Deus. Só muda o nome, mas é a mesma pessoa, é o mesmo ser que nos botou na Terra. É o mesmo ser, só muda o nome. Eu não me importo que seja chamado de Alá, de Jeová, de Javé, de Deus. Eu não me importo. Eu respeito todos esses nomes. Só que eu não gosto é de ver intolerância de todos os âmbitos, de todas as ordens, de todas as formas. É a intolerância que eu não gosto. Eu tenho o direito de torcer o nariz. Quando eu digo torcer o nariz é ficar assim, tal coisa que eu vi em religião eu não gostei. Não gostar e não querer ver é uma coisa. Agora, sair agredindo, pichando, detonando, falando mal, isso sim não é legal. O detonando significa destruindo, tentando diminuir a pessoa. Não, isso eu não concordo. Não concordo. Agora tem que existir uma coisa chamada tolerância. A pessoa pode ser da religião A, a outra da B, da C, mas se as 3 entenderem que o que elas fazem é buscando o bem comum e que tem um ser superior acima de nós que só muda o nome e que faz o mesmo tipo de trabalho, nos induz a uma coisa boa, beleza. Isso sim eu acho certo. Agora, ser intolerante em todos os aspectos, em qualquer coisa, isso eu não concordo. Vamos pensar melhor. Esse ano está começando, 2017. Vamos pensar melhor na nossa vida, nas nossas coisas. Vamos parar de querer sacanear o próximo, de querer fazer sujeira, de querer aprontar, de querer fazer coisas ruins para os outros. Vamos pensar diferente. Vamos começar a pensar melhor. Esse aqui é o último vídeo de 2016. É o vídeo de fim de ano, onde eu quero desejar para todo mundo que está me vendo agora um feliz ano novo, um 2017 melhor do que foi 2016. Vamos correr atrás dos nossos
direitos, mas vamos também correr atrás dos nossos deveres. Direitos é muito bom, os direitos são maravilhosos, mas os deveres então são divinos. Por que os deveres são divinos? Porque se eu não tiver a responsabilidade de ir para o meu trabalho, como é que eu vou ganhar dinheiro para poder tocar minha vida? Eu trabalho para pagar as minhas contas e poder parcelar um carro, parcelar uma casa, ou parcelar um computador, ou uma câmera nova, ou qualquer coisa que me interesse. Mas aí eu lhe pergunto, como é que eu vou comprar a câmera sem dinheiro, o computador, a casa, o carro, ou então tirar aquelas férias maravilhosas naquela praia paradisíaca que você quer? Mas não precisa nem ser na praia paradisíaca. Você pode encontrar uma praia no Brasil que tem uma água limpa, maravilhosa e que você encontra lá pessoas bacanas para conviver. Se junte em amigos, mas se cuide. Vai de carro, cuide. Não vá querer em 3 horas uma viagem que demore 5, 6. Vai em 5 ou vai em 6. Ou até vai em 7. Atrasa mais uma horinha. Saia 1 hora, 2 horas antes para chegar no horário que você quer. Não saia correndo. Não faça loucuras. Não faça besteira. Pense que não é só a sua vida que fica em risco quando você pega e você corre com seu carro acima do limite seguro. Existem limites de velocidade seguro? Existe. Mas existe uma coisa também chamada prudência. Nós todos temos que ter isso para tudo na vida. Então, vamos pensar em ter um 2017 melhor e vamos tentar pensar em um 2018 ainda melhor. Porque não foi só o Brasil que passou por problemas. Todo o mundo está tendo problemas. Guerras, fome, conflitos. As guerras que eu falo são os conflitos pequenos, entre aspas, comparado à Primeira e Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Essas guerrilhas e coisas que acontecem lá no Oriente Médio. Briga por disputa de território. Briga e disputa de território, por exemplo. Aquela faixa de Gaza que há anos é assim e ninguém resolve. Vamos mudar. Vamos correr atrás do melhor. E um recado especial para o povo brasileiro que, independente de onde estiver, mas principalmente no Brasil e também fora dele, eu vou me concentrar em Brasil e Estados Unidos. Você que está no Brasil é brasileiro nato. Pense que no Brasil a gente trabalha o triplo dos Estados Unidos para poder alcançar o padrão deles. O padrão pobreza deles é muito melhor, mesmo que você fosse comparar dinheiro com dinheiro, fazer conversão de câmbio, de dólar por real. Tá? Nós temos que trabalhar o triplo para alcançar o que eles fazem. Lá, com um pouquinho de trabalho, eles alcançam o que nós fazemos. E se nós formos morar nos Estados Unidos, por exemplo, e trabalhar 10, 12 horas por dia, só deixando, digamos, o domingo para descansar, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter trabalhado muito mais que o brasileiro no Brasil, ganhado muito mais, porque o dinheiro, além de ganhar mais fazendo a conversão, o tempo de trabalho vai dar mais dinheiro, mesmo sem conversão. E outra coisa, vai abrir novas portas para novos empregos, para novos trabalhos, novas oportunidades, porque o americano gosta de brasileiro que trabalha. Brasileiro, argentino, paraguaio, uruguaio, mexicano, não interessa quem é imigrante e trabalha, eles dão valor tanto quanto o próprio americano. Nós temos que parar com este complexo de vira-lata que a gente tem no Brasil, de achar que nós somos coitadinhos. Nós não somos coitadinhos. Nós somos brilhantes e maravilhosos. Só que nós temos que agir como pessoas brilhantes e maravilhosas, não só parecer, nós temos que agir como. Nós temos que pegar, levantar e dizer, olha, eu vou fazer 12 horas hoje porque eu quero ter um fim de semana, um domingo pelo menos, bem feito. Um domingo bom. Tá, hoje eu vou fazer 12 horas, ou vou fazer 14, 15, porque eu quero sexta-feira sair mais cedo. Mas eu trabalhei antes para sair mais cedo para tomar minha cervejinha. Eu não sou contra que a pessoa faça happy hour, mas para fazer o happy hour tem que trabalhar duro, tem que merecer. E não como pessoas que ficam de segunda a segunda fazendo happy hour nas costas dos outros. Não trabalham, não fazem nada e ficam bicando a balada dos outros. Vamos pensar em fazer a nossa vida, em tocar a nossa vida e trabalhar mais e correr atrás mais das coisas que a gente quer. Sonhos são feitos para ser sonhados, mas eles têm que ser postos em prática. Zona de conforto só é bom no primeiro momento, depois daquele momento que você trabalhou, que você cansou, suou e quer dar uma descansada e pegar um ar, quer pegar um gás.
Você conquistou um cargo de chefia numa empresa, ou conquistou mais clientes. Aí você pega e descansa 1, 2 dias para dar um ar e segue tocando a vida e já começa a pensar, agora eu tenho que pensar num novo nível, nova etapa. Vamos pensar assim, pessoal. Vamos começar a querer construir um país melhor. 2017 tem que ser melhor que 2016. Porque 2015 foi horrível, 14 nem se fala. 13 com os protestos. 2013 teve protesto no Brasil. Eu nunca tinha visto protesto no Brasil a tal ponto. Daquele jeito. E vamos parar de distorcer as coisas, pessoal. Vamos usar o filtro. Vamos receber informação e vamos filtrar e vamos pensar. Parar de ser preguiçosos. Vamos pensar um pouco. Por que A, B ou C acontece? Vamos pensar. Por que F, G, H também acontece? Vamos pensar. Vamos escrever mais, vamos falar mais, vamos ler mais, vamos nos politizar mais. Não só porque somos obrigados a aprender a tratar de política, porque nós temos que ser um povo culto. Não, é para defender direitos. E o dia que você estiver fazendo isso, tá, de forma inconsciente, você vai ver que você vai se tornar um ser humano muito melhor. Você vai tratar até melhor as outras pessoas em volta e você não vai mais brigar com as pessoas, brigar, bater, xingar, falar palavrão de graça. Vamos pensar melhor, pessoal. Feliz 2017 para quem está me vendo e que esse ano novo que está para começar resolva a nossa vida, resolva nossas coisas, mas porque a gente quer e não porque a gente fica pedindo para Deus toda hora, porque Deus não tem uma central telefônica tão grande para aguentar tanta ligação. A central dele quebra de vez em quando. E essa central, quando quebra, não comunica, não vai nem volta. Nem toca lá. Ele tem que chamar os anjinhos da companhia telefônica para consertar. Então, pessoal, vamos começar a pensar em nós, correr atrás nós, botar a mão na massa nós. Nós colocarmos a mão na massa. Vamos pedir para Deus quando for uma coisa que fugiu ao nosso alcance, e não toda hora. Deixa Deus um pouquinho em paz, que Ele está lotado de tanta coisa que pedem para Ele. Obrigado por terem me visto nesse vídeo. Até 2017. Feliz Ano Novo. Tudo de bom para você, sua família, e para seus amigos e todas as pessoas à sua volta. E que tudo em 2017 seja melhor para nós e que você consiga realizar suas coisas, as suas vontades, seus sonhos, seus desejos, mas que você corra atrás. Aí eu acredito em você e acredito que vai acontecer. Obrigado por enquanto e até 2017.